Olá, eu sou a Mayra do curso de Fisioterapia da Univas e hoje vou falar para vocês sobre as assincronias entre o ventilador mecânico e o paciente. Essas assincronias acontecem porque o tempo inspiratório ou expiratório do paciente não é o mesmo que está programado no ventilador. Então, ocorrem várias consequências, como o aumento de tempo na ventilação mecânica, uma possível traqueostomia, uma falta de sucesso numa extubação e também um maior tempo dentro da UTI ou dentro do próprio hospital. As assincronias são divididas em grupos, sendo eles o disparo, o fluxo e a ciclagem. Dentro da categoria de disparo, são divididos em subgrupos: o disparo ineficaz, o duplo disparo e o autodisparo. O disparo ineficaz acontece quando o paciente não consegue fazer um esforço que dispare o ventilador. A sensibilidade é o tempo que se dispara o ventilador. Portanto, se o disparo não ocorre, é porque essa sensibilidade está ajustada de maneira incorreta. Comumente, a sensibilidade é de menos 2 centímetros de água, mas isso pode variar de paciente para paciente. Por exemplo, um paciente que tem a sua frequência cardíaca muito alta pode deslocar uma massa de ar que faz o ventilador entender que é preciso disparar. Portanto, a sensibilidade nesse paciente deve ser menor. Outro fator que pode contribuir para o disparo ineficaz é a fraqueza muscular, e geralmente isso acontece com pacientes que têm doenças neurodegenerativas, porque eles não conseguem negativar o ar para o ventilador entender que eles estão precisando de um novo ciclo. Mais um fator para o disparo ineficaz são os pacientes que estão com depressão do centro respiratório e, portanto, devem estar numa ventilação controlada, pois não conseguem fazer o seu próprio disparo. A autoPIP, ela dificulta o esforço inspiratório do paciente e pode levar às assincronias e também à falência ventilatória. E por fim, o tempo expiratório prolongado. Isso acontece em ventilação controlada. Então, o paciente tenta fazer uma inspiração, mas não consegue. Esse é um gráfico de disparo ineficaz. Na primeira seta, observa-se que há um estímulo incapaz de disparar o ventilador, o que resulta em uma pequena onda de fluxo positivo e mínimo de volume corrente. Já na segunda seta, observa-se o esforço que ocorre durante a exalação sem disparar o ventilador, apenas fazendo com que o fluxo volte à linha de base e até se torne levemente positivo. Para resolver esse problema, existem várias possibilidades. Uma delas é ajustar a sensibilidade, a outra é usar uma PIP em 70 a 80% da autoPIP. Já em modo de pressão de suporte, pode-se aumentar a pressão de suporte ou aumentar a porcentagem do critério de ciclagem. Em modo controlado por pressão, pode-se reduzir o tempo expiratório e em modo controlado por volume, pode-se aumentar o fluxo inspiratório. O duplo disparo acontece quando o mesmo esforço do paciente ativa 2 ciclos Esse ventilatórios. gráfico é em volume controlado e mostra que os esforços do paciente permanecem no momento da ciclagem e assim disparam um novo ciclo. Os volumes se somam, fazendo um empilhamento e a pressão das vias aéreas se eleva, muitas vezes disparando o alarme. Para resolver o duplo disparo, se estiver em ventilação com volume controlado, deve-se aumentar o tempo de fluxo inspiratório, aumentando assim o volume corrente, ou mudar para o modo controlado a volume. Pode também aumentar a pressão, não passando de 15, ou se estiver em modo de pressão de suporte, deve-se aumentar a pressão ou reduzir a porcentagem de ciclagem do paciente. O autodisparo acontece quando não há nenhum esforço do paciente para a ventilação. Isso acontece porque pode ter uma frequência cardíaca muito alta, ou uma sensibilidade muito alta, ou vazamentos no sistema. O único problema que não pode ser resolvido pelo ajuste de sensibilidade são os de vazamento no sistema. Então, resolvendo esses problemas de vazamento ou de condensado no circuito,
deve-se reduzir a sensibilidade gradativamente, até um ponto que não ocorra mais o autodisparo. As assincronias por fluxo estão relacionadas ao tempo inspiratório, e esse tempo inspiratório pode estar acima ou abaixo do ideal. No fluxo insuficiente, a demanda do ventilador não corresponde ao que o paciente precisa. Então, esse paciente fica desconfortável e também usa a musculatura ventilatória Este gráfico acessória. mostra uma sincronia de fluxo na modalidade volume controlada. O fluxo foi ajustado aquém da demanda do paciente, que mantém o esforço muscular durante toda a inspiração, a qual passa a apresentar uma concavidade voltada para cima. Essa sincronia está representada com a intensidade progressiva do primeiro para o terceiro ciclo na figura. As deflexões negativas nas curvas, pressão versus tempo, representam os esforços do paciente, da pressão muscular, sendo visualizadas somente quando se monitoriza a pressão esofágica. Para resolver o fluxo inspiratório insuficiente, podem ser corrigidas causas que estão aumentando a demanda ventilatória, como a febre, dor, ansiedade e acidose. Nas modalidades de volume controlado, pode-se aumentar o fluxo, mudar a ventilação mecânica para a pressão de suporte, e já na ventilação com pressão de suporte, pode-se aumentar o rise time. No fluxo excessivo, o paciente recebe uma demanda a mais do que Ao realmente se comparar precisa. o fluxo insuficiente com o excessivo, o gráfico mostra que o último foi entregue de forma tão rápida que estourou a pressão do início do ciclo. Esse estouro é desconfortável para o paciente. Para resolver o fluxo excessivo, na ventilação mecânica controlada, o fluxo deverá ser reduzido. Já na pressão de suporte, o rise time deve ser diminuído até que desapareça o overshot. A principal variável mecânica que interfere no fluxo insuficiente ou excessivo é a resistência das vias aéreas. Existem dois tipos de ciclagem, a prematura e a tardia, e elas se referem ao ventilador, porque o tempo inspiratório correto considerado é o do paciente. Na ciclagem prematura, o ventilador interrompe o fluxo antes do desejado Em uma pelo situação de paciente. ciclagem prematura, o paciente ainda está puxando o ar e o ventilador já começou a soltar. Por isso, o erro no gráfico será na expiração. Para resolver o problema, em ventilação controlada a volume, deve-se aumentar o tempo inspiratório ou diminuir o fluxo inspiratório até assumir a sincronia. Em ventilação controlada por pressão, deve-se aumentar o tempo inspiratório. Já na modalidade pressão de suporte, deve-se aumentar o nível de pressão ou reduzir a porcentagem do critério de ciclagem. Já na ciclagem tardia, o ventilador interrompe o fluxo depois do No desejado pelo gráfico de paciente. ciclagem tardia, a curva expiratória diminui a taxa de pico de fluxo expiratória, fazendo ficar mais plana. Isso sugere que o tempo inspiratório do ventilador está alto. Para resolver o problema, em ventilação controlada a volume e ventilação controlada a pressão, deve-se diminuir o tempo inspiratório. Em ventilação controlada a volume, deve-se aumentar o fluxo. Já na pressão de suporte, deve-se aumentar a porcentagem do critério de ciclagem. Então é isso, as assincronias foram explicadas e fiquem ligadas no canal porque meus colegas também vão fazer vídeos explicando outras questões da ventilação mecânica. Até a próxima. Tchau!